Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar, com a homenagem ao nosso mentor, com a música de Padre Germano. Ricardo, Cláudio. Do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Capítulo 87, o título é Por que dormis? E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará um mundo como sendo campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras, falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal. Em soluços tardios, ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma
que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então, quando ele diz, quanto a ti, que ainda se encontra na carne, que somos nós, que estamos encarnados, né? Não vamos dormir em espírito. A gente está dormindo, aqui ele está falando, o sono não é do corpo, não. Aqui é o sono do espírito. Porque às vezes vivemos de hipocrisia, porque as palavras saem da nossa boca, mas os nossos atos não correspondem às nossas palavras. Então isso não importa, né? Para Jesus, Jesus não quer isso. Jesus quer as atitudes que saem do coração. Basta que seja umazinha, já é suficiente. Agora a gente ficar aí apregoando, usando o nome de Deus em vão, né? E no final das contas o caráter é duvidoso. E a gente está vendo muito disso por aí. Então não vamos dormir em espírito não, porque senão teremos não a recompensa, mas os resgates no futuro. Fica aí a mensagem da noite, né? E que a gente possa não cochilar. Vamos agora fazer a nossa prece e neste momento vamos pedir a Germano, a sua falange de trabalhadores, vamos pedir a Deus e a Jesus que comandam todo esse universo, que permitam que esta espiritualidade amiga esteja aqui entre nós, nos auxiliando nas nossas necessidades. Cada um de nós busca esta casa com algum objetivo, para o conhecimento, para o tratamento do corpo, para o tratamento do espírito. Então que possamos nessa noite receber aquilo que precisamos, mas que tenhamos fé e confiança para que a espiritualidade possa atuar sobre nós. Pedimos, né, a esses irmãos que vieram aqui para serem tratados, os irmãozinhos desencarnados, que também recebam, né, todo o tratamento que necessitam. Pedimos pelos nomes que foram colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados, de irmãozinhos desencarnados. Pedimos por nós, pedimos pela nossa família e pedimos, Germano querido, pela nossa querida Mônica, né, que fará uso da palavra, que ela seja amparada e inspirada para que traga aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, agradecidos, porque já começamos a receber desde o momento que entramos por aquele portão, pedimos a permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e aqui conosco a nossa querida Mônica, né? E acho que alguém não conhecia? Estou vendo alguns rostinhos novos, né? Já foi nossa presidente aqui por um bom tempo, né? E uma trabalhadora aí da casa que está agora com um pouquinho de dificuldade de estar aqui sempre, mas assim que pode estar aqui cumprindo aí, né? Com esse seu compromisso aí. Mônica, é contigo. Obrigada, Rosa. É oportunidade, né? Sempre pra gente. É importante trazer terça-feira, a gente sempre teve esse hábito de estudar sobre o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e temas que nos façam refletir. O livro inteiro é um manancial de conhecimento, né? Mas quando a Giovana falou dessa oportunidade, a gente vem refletindo para que possa primeiramente tocar em nós, né? Que vamos sentar, estudar, montar a palestra. Então nós que estamos aqui hoje somos primeiros, né, a receber esse benefício, né? E a reflexão para que a gente possa colocar em prática, como bem a Rosa colocou na página de abertura, né? O que a gente vem buscar na casa espírita? A gente muitas das vezes vem buscar Deus, já passamos por outros segmentos religiosos nessa busca, né? E Ele está dentro da gente, né? Nós somos centelha divina, nós somos parte dele. E muitas das vezes a gente quer milagres, respostas prontas, efeitos, né, de um dia para o outro, de problemas que às vezes a gente carrega há anos, né? Sejam eles quais forem, de ordem familiar, profissional, física, de saúde, enfim. E aí, remetendo à nossa palestra, a gente veio pensar justamente sobre isso. Ela é tão atual
É uma mensagem que a gente traz de Jesus, né, nas suas passagens, nas suas curas, nos seus 3 anos de vida pública, né, enquanto ele estava trazendo a palavra, mudando o mundo, né, mudando a sua era. E como é atual, principalmente numa sociedade de espetáculos, né, que a gente vive, né, que é o século XXI, seja em qual canto desse planeta Terra. E fazer o bem sem ostentação, né, é um desafio, não só para nós, que somos aqui em grande parte, né, já entramos no isenta, né, tem poucos jovens na casa, né, tivemos aí dificuldade para poder entrar na era tecnológica, que a nossa era era bem embrionária, né, apanhamos, né, seu Jair, né, apanhamos, né, chega o nosso jovem, a gente está aqui, aí começa a idade, né, o óculos, aí o jovem, mãe, nasci assim, mas não cheguei nem, ele já resolveu, até a rapidez que o jovem tem e a falta de paciência, né? Mas a gente tem que caminhar com a humanidade, né? Ela está aí, acelerada, dentro da nossa capacidade, a gente vai acompanhar para não ficar para trás. E temos hoje aí o bendito recurso para que a gente possa, de forma confortável, visualmente, estar proferindo a palestra. E trazendo esse aqui, acho que aqui, né? O laser. Não sei. Foi? Eita. Tá. Queria ver onde era o laser. O laser no meio. No meio? Ah, tá. Trazendo o capítulo 13, né? E vamos falar aqui, abordar dos itens 1 ao 3. Fazer o bem sem ostentação. Pegando o exemplo do nosso irmão Jesus. No item 1, guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dais a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, ou seja, a mão, né? Para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Lembrando que o Evangelho, ele foi trazido trechos dos apóstolos de espíritos superiores que se comprometeram na pátria espiritual, no momento que lá o professor Denizar Rivaio, né, usa o pseudônimo de Allan Kardec para poder diferenciar a sua vida pública da sua vida religiosa, tem esse compromisso de estar compilando essa obra, né? Então, esse ensinamento encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo não veio com a pretensão de apagar, anular a doutrina cristã, pelo contrário, né? De que a gente possa, à luz da ciência, refletir o ensinamento, as palavras que Jesus deixou para a gente. Então, esse primeiro item, ele traz essa essência do que nós precisamos fazer. A gente começa a aprender isso aqui dentro da casa, que é muito fácil, porque estamos sob a égide da espiritualidade. Então, aqui a gente está botando para fora todo o nosso bem-querer, todo o nosso esforço de querer evoluir enquanto ser humano, enquanto espírito, enquanto espírita, né? Olhamos o nosso irmão de forma fraterna. Às vezes temos problemas dentro da casa espírita ou em qualquer outro lugar, porque somos seres humanos. Mas aqui é bem mais fácil a gente poder estar exercitando, buscando o conhecimento. Mas não é só isso que Deus espera da gente. A gente deu o primeiro passo, que foi buscar. Estamos aqui dentro, mas a gente precisa levar lá para fora o que estamos fazendo aqui. Para que alguém dentro da nossa casa não fale para a gente assim, por que lá dentro você é assim e aqui não? A gente corre esse risco, né? Então, temos que exercitar lá fora e aí sim, aí entra esse bem aqui num sentido literal. Ser uma pessoa boa não é ser uma pessoa boba, não é deixar de sermos nós mesmos, é apenas esforçar-se no bem, ter uma visão de solidariedade,
de compreensão, porque não somos perfeitos e vamos levar muito tempo para chegar à perfeição. Muito. Não temos noção de quantas reencarnações até chegar, como o nosso irmão coloca lá, em outro momento, ser desperfeitos. Mas não adianta a gente pensar só aqui. Aqui é o primeiro passo. A gente tem que levar lá para fora, seja primeiramente na nossa casa, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, que é assim que a gente muda o mundo. Os espíritos já afirmam para a gente que já estamos vivendo no mundo da regeneração. Esse período já chegou. Já estamos na transição planetária. Só que ainda vamos provar e espiar durante muito tempo. Não significa que chegamos no céu e só vamos encontrar cachos de uvas, anjos, né, pela frente, não. Então esse momento de transição é um momento de turbulência. É um momento que a gente não consegue identificar muito bem as coisas, igual uma neblina na nossa frente. Nem nós mesmos nos sentimos estranhos, porque estamos vivendo essa movimentação interna, de forma espiritual, e no nosso planeta, em convivência com os demais irmãos. Então, como ser bons, como fazer o bem diante de tudo isso? É termos essa compreensão de que não vamos conseguir fazer o todo, mas aquilo que Deus nos permite, seja aos nossos olhos um pequeno gesto. Para nós pode parecer pequeno, mas para muitos pode salvar a vida dele. Para muitos pode ser aquele momento que a gente vai estender a mão e resgatar ele das trevas, das sombras. A gente não sabe o que está passando o outro internamente. Às vezes a pessoa está sentada aqui rindo, mas a gente não sabe o que ela está passando, né? O quanto ela está se esforçando para estar aqui. E associado, né, aos itens, trouxemos imagens, né, para poder remeter a esse momento, como traz aqui o item 2. Depois que Jesus desceu do monte, foi muita a gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso, o adorava dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. Vamos tentar imaginar quando uma pessoa dessa, né, a lepra, hoje é a doença de Hansen, né, como a gente conhece, mas naquela época ali, era considerado impuro. A pessoa era amaldiçoada, ela era banida da sua sociedade. Ela vivia à margem da sociedade. E muitas das vezes morria, porque não tinha assistência nenhuma. Nem da própria família, ela não podia habitar mais a própria casa dela. Então, como um ser desse, profunda dor, profunda rejeição social, moral, chega para ele com toda essa convicção: se tu queres, Senhor, bem me pode limpar. É a certeza da cura. É a certeza de que Jesus vai mudar a sua vida, que é o que a gente está fazendo aqui. É essa certeza que nos faz caminhar, que nos faz buscar, né, nos tornarmos seres humanos e espíritos melhores. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpo toda a sua lepra. Então lhes disse Jesus: vê, não o digas a alguém. É aqui a essência do nosso estudo de hoje. É essa a forma que nós temos que proceder. Jesus nos ensinou: vê, você está curado, eu lhe curei. Não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés. Vamos lembrar que Moisés foi o profeta que veio antes de Jesus, que veio trazer também a palavra de Deus em um outro momento, sob uma outra forma, para lhe servir de testemunho a eles. Também está lá em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Primeiro ele nos ensina a nosso irmão curado e aos demais que o presenciaram a cura: vê, você está curado, mas não digas a alguém. Mas por que ele tem que mostrar ao sacerdote? Porque era a autoridade da sua época. Era a materialidade da cura, o seu próprio corpo, diante daquela autoridade, que ao certificar de que ele não tinha mais a doença, ele seria reintegrado socialmente, religiosamente, dentro do seio da sua família. Por isso que Jesus
afirma ele, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que ordenou Moisés. Por quê? Porque Jesus não veio quebrar nada, não. Ele não veio dizer que Moisés estava errado e que eu estou certo, como a doutrina espírita faz. A doutrina espírita, ela não está acima de nenhuma outra religião. Ela está apenas fazendo a parte dela no mundo. Então Jesus aconselha ele, por quê? Porque nesse momento, quando a pessoa era curada, ela tinha que levar uma oferta segundo o ensinamento de Moisés. Então Jesus ensina pra gente o quê? Temos a cura, se acreditamos nele, não precisamos ostentar e mostrar, porque a atitude de Jesus já mostrou para aqueles que estavam em volta. Então a gente não precisa alardear o bem que fazemos àquele que precisa. Mas ao mesmo tempo precisamos cumprir os preceitos nas quais estamos aqui inseridos na nossa sociedade. Não é porque somos espíritas que vamos passar fome, que vamos viver mendigando pela rua. Não é isso que Jesus quer da gente. Ele quer que cada um de nós possamos ser cidadãos do bem, atuantes em nosso contexto, aonde a gente está vivendo, trabalhando, servindo, né? Isso que Jesus demonstrou o tempo todo. Ele veio servir, sendo filho de Deus. E no item 3, fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. É aquilo que a Rosa colocou na página de abertura, né? Não adianta a gente falar que eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, se as minhas atitudes não correspondem à minha fala. Porque quem me observa vai perceber. É só passar um pouquinho de tempo que vai ver. A pessoa fala uma coisa, mas age de outra forma. Isso pode se aplicar em tudo na nossa vida, né? Então, a grande superioridade moral aqui vai ser de acordo com essa atitude, sem ostentar. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente, identificar-se com a vida futura. Então, para que a gente possa ver as coisas do alto, do céu, né, como ele coloca, eu peguei essa tradução aqui, é do Herculano Pinheiro. Então, ele traz muito essa necessidade da gente poder tentar elevar a nossa capacidade, porque a evolução é daqui para cima, porque lá em cima eles todos já estão num outro patamar, né? Então, estamos a nossa aí, ó, no nosso degrau, cada degrauzinho em nossa escada da evolução, né, subindo com muito esforço, e só cada um de nós sabe o quanto é, né? Então, para aquele que está de fora pode pensar que não, mas todos nós estamos, né? Nem que seja engatinhando, mas estamos. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, mas não é com uma visão egóica, uma visão de superioridade em cima dos nossos irmãos, não. Ele está chamando a atenção aqui para essa evolução dessa humanidade que ainda teima em viver o quê? Prazeres terrenos, de achar que tudo que está aqui é o que basta e quando a gente desencarnar acabou tudo. Essa vida imediatista que ele está chamando a atenção. Para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Infelizmente, tem muitas religiões que o religioso quer aparecer. Aí a gente se auto-intitula diversas formas, adjetivos pomposos, né? O escolhido, o ungido, o filho, todos nós somos filhos de Deus, né? Os eleitos, nós somos todos aqui aprendizes. Um que chegou um pouquinho antes e outro que está chegando agora. A diferença é só essa. Aí a gente lembra muito bem seu Ernesto, que deu a sua vida aqui, mais de 50 anos de trabalho pela casa, dizendo que muitas das vezes aquela forma bem
inflamada, né, que ele dava as palestras dele, as pessoas às vezes se chocavam, mas muitas acordavam, né? Não tem nenhum santo, nenhum anjo aqui dentro, não. E quem está aqui é que mais deve, é que mais precisa. Né? Porque às vezes a gente vem para cá tão desesperado que a gente quer se agarrar em quem? Na irmã Rosa. Olha a responsabilidade que a gente está jogando em cima dela. E vamos pensar agora em tipo de energia que a gente vai jogar. Porque os médiuns que trabalham, eles percebem que muitas das vezes os trabalhadores da casa se sentem desgastados, espiritualmente falando. Tamanha é essa jogada de projeção espiritual que a pessoa pensa, idolatra. E isso está errado. A gente não tem que idolatrar, como ele coloca aqui, ó. Tem pessoas que procuram a aprovação dos homens. Vamos puxar para o nosso campo religioso, porque lá fora, então, a gente tem que postar um verdadeiro diário. Antigamente a gente tinha um diário de papel, né? Escrevia, jovenzinha, agora é Facebook, é Instagram, é Telegram, sei lá. É tanto que eu até me perco, né? Que aí os jovens vão falando, aí a gente vai sair, tem que postar alguma coisa. A gente vai comer, tem que postar alguma coisa. Porque a gente precisa o quê? Da aprovação. De quem? Dos encarnados. A não ser que seja uma coisa muito importante para a gente celebrar. Um momento especial, é diferente do cotidiano. O cotidiano, né, a mídia não precisa saber do nosso dia a dia. Né? A gente já tem a rede de contatos porque escolhemos pessoas para compartilhar da nossa vida lá. Mas não precisamos fazer disso um espetáculo. Né? De uma forma cotidiana, e sim de momentos especiais, como é tirar uma foto. A gente tira uma foto por quê? Porque aquele momento a gente quer eternizar. Então a rede social ela tem que ser assim, para que a gente possa, né? Às vezes não estamos fisicamente, usar a tecnologia, às vezes tem um parente que está lá do outro lado do mundo. Poxa, aconteceu um aniversário aqui de fulano, aconteceu um momento importante na minha vida, o que a gente faz? A gente vai compartilhar com ele que está lá do outro lado. São essas coisas saudáveis que a gente tem que extrair com essa tecnologia que está aí ao nosso dispor. Mas não em busca de aprovação dos homens, porque quem tem que aprovar os nossos atos é Deus. E quando a gente está na dúvida, a gente tem que conversar com ele, né? Quantos espíritos ensinam, Santo Agostinho, próprio Jesus? Quando a gente tem dúvidas, não vamos pedir lá aprovação na rede social, não. Vamos conversar com Deus. Se fosse Jesus, né, o que ele faria? Se fosse um espírito superior, né, o que ele faria? Quando a gente fala dessa questão da idolatria, a gente pode remeter também aos santos, né? Que a gente joga, porque a própria palavra santo é aquele que opera, é aquele que trabalha, né? Mas eles não foram isentos de errarem. E caminharam com Jesus. Ele sabia muito bem que ia ser traído, que iria ser renegado, né? Queriam dormir enquanto ele estava lá num mau momento de angústia, próximo a ser preso. Aqueles que ele confiava estavam dormindo, em vigilante. O vigiai e orai vem daí. E Jesus afirma para eles, vigiai, orai, porque ele sabia que daqui a pouquíssimo tempo ele iria ser preso e ser levado lá para toda essa, né, esse momento aí até a crucificação. Então, o que a gente pensa? Foram homens que foram resgatados por Jesus, cada um com seus erros, com seus defeitos, e deixaram um legado para a gente aí na história fantástico, para a gente poder aprender que como eles erraram, mas souberam aproveitar a oportunidade, também nós. E vamos errar ainda muito mais. Porque não vamos sair daqui hoje, quem dera que a gente já tivesse essa capacidade. Bom, daqui em diante até o meu desencarne eu não erro mais. Não, a gente ainda vai errar muito, porque ainda estamos aqui na carne. E aqui pegamos algumas imagens, né? Que de acordo com o ensinamento, para a gente poder refletir também, que a gente possa fazer o bem dessa forma aqui, né, que representa essa suavidade dessa menininha, quando ela sopra flores, ao mesmo tempo as borboletas, que trazem, né, essa metamorfose, né, tem uma vida tão breve e ao mesmo tempo elas têm um significado e uma beleza incontestável no planeta, né, nesse nosso momento aí de transformação, que a gente pode, primeiramente, se ajudar, né, porque não adianta a gente pensar em fazer o bem se a gente não está se ajudando, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu não posso falar para um irmão que eu amo ele se eu não me amo, né? Então a gente primeiro tem que ter caridade e o autocuidado, para depois a gente pensar em fazer isso para quem está próximo de nós.
Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os telhados? Quantos não fazem o bem com interesse, com uma segunda intenção? Quantas amizades são construídas num telhado de vidro? Frágil, que a gente pode estar ali olhando, mas eu vou ser amiga dele ou dela por quê? O que ela vai me dar em troca? Será que vai pegar bem eu ser amiga de fulano ou do fulano? Ou será que é porque ela é uma boa pessoa, ela está sendo recíproca, ela quer ser minha amiga também? Porque o ser, isso aí não vale mais nada. Eu quero saber o que ela tem para me oferecer. Infelizmente, na nossa sociedade, a grande maioria pensa dessa forma. Eu tenho que ter um benefício para ter esse tipo de amizade. Aí eu vou ajudar, que eu vou receber algo em troca. E a gente também faz negócio com Deus. A gente faz isso, né? A gente negocia com Ele. Espírita, então, a gente fala, mas por quê? Eu venho tanto à palestra, eu tenho tanto, por quê que eu ainda estou passando por isso? Aí a gente ainda reclama, né? Infelizmente. Que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Aí temos também vários exemplos, até na própria literatura espírita, né? De situações de Rádio Rio de Janeiro, traz também pra gente, né? De pessoas que vêm, ouvem e praticam, né? E um palestrante de uma casa espírita, dirigente, trabalhador durante muito tempo, ele era criterioso, ele vinha dar os estudos e ele vai desencarnar. Durante algum tempo lá da trajetória dele na casa espírita, ele percebeu que alguém que ficava sentado ao fundo parou de vir, mas tinha lá os compromissos da casa espírita, da vida dele. Não perguntou, a vida passou, ele desencarnou. E quem o recebe? Aquela pessoa que estava lá durante muito tempo ouvindo as palestras. Não só as dele, mas chamava atenção, né? Chamou a atenção dele no momento do desencarne, que foi ele que veio receber. E de uma forma simbólica, óbvio, né? No momento que ele é levado para ser tratado, ele percebe que as edificações começam a mudar, das melhores que ele passa, ele vê um casebre muito singelo, muito humilde, na qual ele vai ficar para se restabelecer. E aí ele pergunta a esse trabalhador por que ele ficaria lá. E a resposta é exatamente essa aqui, ó. Porque a recompensa dele, ele esteve aqui na Terra. Aí a gente vai pensar, poxa, mas ele era trabalhador, palestrante, trabalhador da casa espírita. Mas será? Será que ele estava... Que já é uma grande coisa, gente. A gente não está diminuindo o trabalho, o esforço de ninguém. Mas a gente só tem que ter em mente que o que a gente busca aqui, a gente precisa exercitar lá fora. Será que ele não ficou só preso aqui, dentro da casa, dentro da religiosidade dele? Sim. Porque Kardec está lá na sociedade, nos estudos, né? Na revista espírita, ele conclama em 1858 para que a gente possa discutir de uma forma reflexiva, não de brigar, as questões sociais para, à luz do espiritismo, podermos atuar em cima dessas questões. Ele conclama aos espíritas a isso, né? Então, será que esse irmão, para chegar a esse estado na pátria espiritual, ele não ficou... Que às vezes a gente cria a nossa zona de conforto aqui. Não ficou preso só a isso. Porque Deus espera mais da gente. Ele espera, sim, que a gente faça dessa forma desprendida, natural. Porque o bem, quando ele é dado de forma natural, ele é devolvido para a gente da mesma forma. E muitas das vezes a gente só vai perceber bem depois. Ou nem percebe. Porque isso já está inerente à nossa prática diária. A gente já começa a exercitar o bem. Fazer o bem ao outro é um exercício. É igual a gente se exercitar na academia, fazer uma caminhada. A gente já começa a ter um outro olhar. A gente já começa a nossa percepção, ela amplia. Não é mais imediatista. Como ele dá bem o exemplo aqui da moeda.
vem aquela pessoa, às vezes me cheirando mal, né? Aí vem começar a falar daquela forma desesperada, de fome, de vício. Aí a gente, para se livrar, a gente quer fazer, cata logo a moeda, que a pessoa vai embora. Muitos, infelizmente, ainda agem assim. Às vezes a gente age assim. A gente está com pressa, a gente está cheio de compromisso, está cansado de trabalho. E aí vem aquela pessoa e ela grita, porque ela está num estágio, muitas das vezes até já habitolada, né? E volta lá nos problemas que ela se encontra. Então, que a gente possa tomar cuidado, pegando esse exemplo aí desse irmão, que ele se esforçou, mas que ele não percebeu que ele precisava andar um pouquinho mais e pegar tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está fazendo aqui, e exercitar lá fora. E aqui esse exemplo clássico, né? Quando Jesus diz que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia. O simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar perceber que o fazem. Eu vou fazer, mas eu vou falar, né, que não, eu não quero, mas eu vou deixar algo assim subtendido para que outros percebam que eu estou fazendo, né? É a segunda intenção. Ainda não está natural dentro de nós, mas já estamos no processo, né? É o que Herculano aqui fala para a gente, pegando o ensinamento de Jesus, é a falsa modéstia. A gente acaba simulando, né? A gente vai criando esses artifícios até chegar ao momento de que isso entrou em nós e que faz parte aí da nossa caminhada. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus. Vamos lembrar aí o óbolo da viúva, que Jesus vai perceber junto com os apóstolos, que ela chega lá, né, com aquela pouquíssima economia, e ela vai doar, enquanto outros fazem aquela questão de ostentar, de mostrar o momento da oferta, né? Lá nos templos, nas sinagogas, né, nos ritos deles, dos judeus, e Jesus sentado observando, ele vai ver o quê? A real intenção daquela viúva, naquele desprendimento na qual ela precisava, mas ela percebeu o quê? De que outros precisavam ainda mais do que ela. Então olha a que nível de maturidade espiritual essa criatura chegou, né? Desse desprendimento, dessa generosidade em compartilhar o pouco que ela tinha. Eles também já receberam as suas recompensas na terra, foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, e é tudo quanto terão. Ou seja, ali eles botam para fora o quê? O orgulho, né? Eles têm o ego deles massageado, porque tem um espetáculo que está assistindo aquele bem sendo praticado, mas não passa de uma profunda ilusão, né? Porque toda a recompensa que eles pensam que estão ofertando a Deus, que não vamos esquecer que é em nome de Deus, né? Eles já estão recebendo tudo aqui. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Aí eu lembro muito, o Rubens deve lembrar isso também, né? Das cestas básicas, né? Do cuidado que a gente tem que ter com os assistidos. Rosa vai lembrar, quando a gente vai tentar passar a palavra e muitas das vezes eles não têm ouvidos para ouvir porque estão com fome. E a gente tem que ter essa sensibilidade. Eles não querem ouvir naquele momento a palavra. Eles querem comer. Eles estão desesperados, a barriga está doendo. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente está fazendo o quê? A gente está agredindo a condição dele. Não, você vai ter que sentar aqui, vai ficar esperando, seja 1 hora, depois você receber o alimento. A gente não pode cometer esse erro. A gente tem que perceber, alguns chegam e querem. Sentam, querem se evangelizar, mas a grande parte que está passando fome não é o momento, eles não têm ouvidos para ouvir a palavra, eles precisam do pão, né? Então a gente tem que saber dar o pão e saber dar a palavra, cada um de acordo com o seu momento.
E outra situação também, muitas das vezes, né, essa recompensa terrena, ela está privada da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. A minha posição social, eu vou ajudar, mas eu tenho que, eu na condição do assistido, né, eu fico numa posição inferior e tenho que fazer de forma pública, notória, um eterno agradecimento. Um obrigado eternamente. A pessoa às vezes ajudou há 10 anos atrás, mas o olhar dela te cobra aquele olhar de inferioridade, de gratidão. A gente faz o bem sem olhar a quem. Fez o bem, virou a página. Amanhã é outro dia. Amanhã ele pode me ajudar, como na pátria espiritual, ele pode evoluir, estar num patamar de ele poder me receber. E eu ainda estar preso a essa necessidade que isso é do meu ego. Não, essa pessoa eu ajudei. Ah, mas ela é ingrata. Às vezes a gente escuta isso. Ah, ela é ingrata, tá vendo? Quando ela precisou lá atrás, eu ajudei. Agora ela nem olha pra minha cara. A gente nem sabe o que a criatura tá passando. Como é que a gente vai cobrar a gratidão eterna? Isso não é fazer o bem de forma verdadeira, de forma natural. A gente tem que fazer o bem por quê? Porque isso faz parte. Porque Deus ensina. Acabou. Se a pessoa não quiser olhar, se ela não quiser falar, isso é um problema dela. A nossa parte a gente fez. É isso que a gente tem que ver. Temos que estar com crédito com Deus. Temos que estar em paz com a nossa consciência. Não é ficar cobrando daquele que um dia a gente ajudou. Porque isso é horrível, né? Para nós, primeiramente, e para aquela pessoa, que chega a ser constrangedor. Isso é um primeiro castigo para o nosso orgulho. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura. E essa censura pode ser com um simples olhar. Porque todo benefício repreendido é moeda alterada que perdeu o valor. Bezerra de Menezes disse que quando a gente perde tempo discutindo para fazer a caridade, ela já perde seu valor. Né? Então a gente tem que saber organizar, como chegou um necessitado, chegou um pedido, né, de ajuda, quem é o grupo responsável precisa se organizar, precisa falar como vai ser feito. Isso é um princípio de organização. Agora, se a gente cai no erro de começar a discutir, será que a pessoa precisa mesmo? Será que é assim, será que é assado? Começa a perder, né, essa essência do socorro ao assistido. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui a caridade moral, pois contorna a sensibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar a cortesia, a ajuda, sem lhe ferir o amor próprio. Isso é muito importante, porque a pessoa já chega aqui, já despida de tudo isso, né? Uma autoestima baixíssima, desistindo dela mesma, em depressão, em angústia, ansiedade. Então a gente tem que ter essa caridade moral com a pessoa, porque às vezes ela não quer só o pão, ela quer ser acolhida, ela quer se sentir assim, eu não estou sozinha nesse mundo. Deus está me abrindo essa porta para que pessoas cheguem até mim. Né? E muitas das vezes a caridade moral é o que mais a gente atua. Converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que o recebe. Aí há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral, ele aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor. E isso, o atendimento fraterno na casa espírita, ele é uma atividade que se aplica muito bem a essa questão. Enquanto a caridade orgulhosa, ela faz o que? Ela humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Aqui eu posso pegar de exemplo, muitas dos que estão aqui conheceram as duas, né? A nossa irmã Dilma e a nossa irmã Neuzinha.
E aí, quando eu estava finalizando, eu lembrei demais do exemplo delas duas. Também lembrei de seu Dalvo, né? Porque aconteceu algo semelhante. A nossa irmã Neuzinha foi o início do nosso tratamento de autocura na casa, porque ela teve câncer e começamos a reunir toda a nossa teoria, a desmembrar nos grupos, né? O grupo que ficava sustentando com as preces, o grupo que ia, porque chegou um momento que ela não conseguia mais, debilitada, né? Pelas fases do tratamento, não conseguia vir mais aqui. E a Dilma participou desse momento desde o início. E uma das visitas, quando ela estava no INCA, a gente foi até o final, ela desencarnou, né? E quando eu fui visitar a Dilma no INCA, que era a vez da nossa irmã estar com câncer, ela falou isso, que um dia eu fui e hoje sou eu que estou aqui. Aí eu falei, minha irmã, pode ser que amanhã seja eu que esteja aqui nessa cama. Então, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. E a Dilma foi uma irmã que trabalhou com amor, por isso que quando eu botei isso aqui eu lembrei dela. E a Neuzinha parecia um anjinho, quem teve oportunidade também de conhecer. E isso me chamou tanta atenção, eu lembrei de seu Dalvo também, porque no enterro da Neuzinha, ele estava. E 10 dias depois, era ele sendo enterrado. Ele faleceu 10 dias depois. Então, é um momento que chocou muito a gente, porque ora a gente está assistindo e ora seremos nós que receberemos isso. Né? Então, eu acredito que nesse momento elas com certeza estão numa fase melhor, né? De tantas pessoas maravilhosas que passaram pela nossa casa, que nos deram seus exemplos, né, de esforço. E da gente pensar exatamente isso, gente. Vamos fazer o bem aonde a gente está, não só aqui. Aqui é o primeiro passo. Porque é difícil, sim. É difícil, às vezes, a gente lidar com uma família que não compreende. Muitas das vezes só nós somos o espírita. Num local de trabalho que tem competição, tem ego, tem chefe. Chefe é sempre difícil, né? Que só sabe cobrar, né? Então, é um momento que a gente vai exercitar. Seja na hora do almoço, eu lembro tanto daquela palestrante, meu Deus, do Leon Denis, esqueci o nome dela, psicóloga. Ela dizia que ela tinha tanto problema na casa dela, que ela só conseguia fazer a prece no banheiro. Lembra? Eu esqueci o nome dela. Ela sempre chegava correndo aqui, que ela vinha. Ela era militar, ela vinha correndo. Aí ela estava atendendo, tinha o trabalho dela. Eu acabei esquecendo o nome dela. Ela era do Leon Denis. E ela falava que a casa dela, gente, era tanta confusão entre marido, filho, sogra, mãe, que ela se trancava no banheiro e ela só tinha 10 minutos para poder rezar. Que era aquele momento que ela estava em conexão com Deus. Então a gente percebe isso. Para se ligar a Deus, a gente não precisa criar um momento especial. Não, quando eu tiver tempo. Gente, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Porque a gente escuta isso muito dos mais antigos, né? Você é tão jovem, por que você não espera se aposentar? A gente sabe se vai estar vivo quando chegar o momento da aposentadoria? A gente não sabe se a gente vai ter saúde para estar aqui sentadinho, ouvindo ou trabalhando. A gente não sabe. Então, que a gente possa fazer parecer que vai ser pouquinho, mas aos olhos de Deus, de uma trabalhadora que passou um tempo aqui na casa, que tinha uma situação análoga, né, a Viane, né, ela me encontrou no Facebook, ela falou, o aprendiz salvou a minha vida. Literalmente salvou, porque deu uma nova oportunidade de ela enxergar ela no mundo. Olha, isso não tem dinheiro no mundo que pague. A gente ouviu isso de uma pessoa, que ela conseguiu se reintegrar no mundo, saber quem ela é, que ela tinha perdido isso, que é exatamente isso aqui. Ela chegou na nossa casa assim, ó, ela sofrendo, sabe, ela tendo todo um sofrimento de não ter perspectiva de viver, que ela tinha uma prisão mental, psicologicamente falando, muito forte, e com todo carinho, todos aqui acolheram, e hoje ela está aí vivendo a vida dela, está hoje num outro estado, atuando no movimento espírita. Mas quando a gente recebe isso, olha, já tem tempo, já passou anos. Aí, recentemente, ela me mandou isso, dizendo que a gente participou aqui, todos, né, que estão aqui participaram desse processo. É muito gratificante, enquanto ser humano, a gente receber isso. Então, que esse aprendizado, né, essa oportunidade que Deus está dando para a gente possa atuar. E não liguem de perceber assim, vocês são diferentes. Eu ouvia muito da família da Dilma, só ela era espírita. Vocês são diferentes, né? Vocês são diferentes.
Mas quando eu chegava, eles tinham aquele desespero de estar com ela, né? E o momento de visita é um momento que a gente dava até, assim, prioridade para a família. Mas era um momento que eles deixavam eu entrar, porque sabia que era uma forma respeitosa de ela estar com a religião dela. Sabe? Mas eu ouvia isso. Vocês, a minha irmã, desde pequenininha, eu via que ela era diferente. Mas vocês são diferentes, né? Aí eu falei, mas isso é um elogio ou uma crítica? Porque eu fiquei na dúvida, o que é ser diferente? Mas a gente já plantou ali também uma dúvida neles. Por que nós somos diferentes? Né? Eu consegui também porque o INCA que ela ficou era próximo do meu trabalho. Então a família deixava, porque o momento do meu almoço eu fugia e eu conseguia, aí um descia, me dava aquelas manhas que a gente faz, né? O crachá, aí eu conseguia subir para vê-la, porque senão eu também não conseguiria por conta do meu trabalho, que o horário de visita é a hora de expediente. Então quando ela foi para aquele INCA lá da Cruz Vermelha, era próximo do meu trabalho, eu conseguia ir. E ela ficou internada muitos meses, até desencarnar, né? E uma pessoa boníssima, e detalhe, ela falava para mim assim, Deus me poupou, porque a minha mente, o corpo dela já estava indo embora, mas a mente dela foi lúcida até o final, e a mediunidade dela latente. Às vezes eu pedia, né, eu falei, Germano, me dá força para entrar, para bancar forte, e ela me consolava. Eu ficava parada ali, bancando, ela percebia, óbvio, né, nossa cara, e ela ainda me consolava, me dando forças para que eu pudesse estar ali com ela naquele momento. Então é isso que a gente leva da vida, né? A gente poder dar de si, não esperar nada em troca, porque Jesus foi aqui verdadeiro, sofreu, né, tudo que a humanidade pôde, né? Ele teve a descrença de onde ele nasceu, porque era filho do carpinteiro, né? Ele foi traído por aquele que eu admirava, porque acreditava que iria ter uma revolução, que era comum da sua época, para tomar o poder. E quando ele vê que isso não acontece, ele entra em desespero. Ele é renegado por aquele que acompanhava, e depois vai ser o primeiro Papa, né? Olha a importância que ele tem. Então a gente tem que fazer o bem assim, sem esperar nada em troca, sem esperar que vamos ser reconhecidos. Por quê? Seremos reconhecidos por Deus, e isso é que basta. Então, fica aí a mensagem, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade dessa casa abençoada, né? De receber a todos nós, da gente poder levar essa gotinha aí de esperança, né? De que a gente possa acordar lá do outro lado, pelo menos sendo recebidos por aqueles que partiram antes de nós, e que a gente não quer ser um umbralzinho mais leve, né? A gente passa assim um estágiozinho bem rápido, né? Então, brincadeiras à parte, obrigada, gente, boa noite. Obrigada, Mônica. Realmente, hoje tem muita coisa para a gente refletir. Boa noite, meus irmãos, né, que estão assistindo a nossa palestra. Que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês.